Olá, vamos dar início ao nosso componente curricular Ensino Religioso, 8º ano, 9ª apostila, professora Silvina. Vamos iniciar esse primeiro slide falando sobre o homem religioso. O homem religioso é aquele que tem a profissão a serviço de Deus, a preocupação com os valores religiosos, que coloca em primeiro lugar em suas vidas a religião. Então, a primeira questão: os homens religiosos, propriamente dito, é aquele que tem como profissão o letra A, serviço de Deus, B, o homem religioso, C, a liberdade, D, a misericórdia. Segunda questão: a família é a base da sociedade. A sociedade está formada por diversas famílias. Sem a família não existiria sociedade. Então, a base da sociedade é constituída pelos pais e pelos filhos. É na família que o ser humano começa a se desenvolver para a sociedade. Sobre o exposto acima, marque a alternativa que indica a base da sociedade. Letra A, governo, B, Senado, C, povo ou D, família. Terceira questão. Marque certo ou errado para as afirmativas abaixo. A família é constituída pelos pais e pelos filhos. Os membros da família estão ligados entre si não só pelo sangue ou parentesco, mas também pelo amor, pelo auxílio mútuo, pela compreensão. Letra A, certo, B, errado. A família é a base da sociedade. Ela é constituída pelos pais e pelos filhos. Quarta questão. É na família que o ser humano começa a se desenvolver e se preparar para a vida em sociedade. Porque a família é um pequeno grupo social onde vamos aprendendo a amar e ser amados, a desrespeitar e ser desrespeitados, a cooperar, a ter o espírito de sacrifício necessário para enfrentar os problemas da vida. Letra A, certo, B, errado. Errado, porque na família aprendemos a amar, ser amados, respeitar e ser respeitados. Leia a notícia abaixo e responda a seguir. Covid-19, Brasil tem 16.118 mortes e 241.080 casos confirmados. Em 24 horas, de acordo com o Ministério da Saúde, foram notificados 485 óbitos e 7.938 infectados. O governo diz que 94.122 pessoas estão curadas, 17 de 5 de 2020. O Ministério da Saúde confirmou 485 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. De acordo com o balanço divulgado neste domingo 17, o Brasil acumula 16.118 pessoas mortas por conta da doença respiratória provocada pelo novo coronavírus. A taxa de letalidade está em 6,7%. O número de infectados cresceu de 7.938 e agora são 241.080 diagnosticados em todo o país. O governo federal estima ainda que 94.122 já estão curados. O primeiro registro oficial foi confirmado no dia 26 de fevereiro. No entanto, a pasta investiga 39 casos que podem ter ocorrido antes dessa data. Há também 130.840 ocorrências em acompanhamento e 4.400
250 óbitos em investigação. São considerados como, em acompanhamento, todos os casos notificados nos últimos 14 dias pelas secretarias estaduais de saúde e que não evoluíram para óbito, explica Ministério da Saúde. O texto em questão tem por finalidade uma informação. Qual a finalidade do texto? Letra A. Promover uma ideia. B. Discorrer sobre um assunto atual. C. Informar ao leitor. D. Descrever um acontecimento. Sexta questão. Leia o trecho. O número de infectados cresceu 7.938 e agora são 241.080 diagnosticados em todo o país. Sobre ele, é possível identificar, através dos verbos, respectivamente, que a frase. Letra A. Trata de um assunto passado para comprovar informações para o futuro. B. Trata de um assunto no presente para relatar fatos do passado. C. Aborda situações do presente para agregar dados para o futuro. D. Relata informações do passado para acrescentar dados no presente. Então, aborda situações do presente para agregar dados para o futuro. O trecho traz um breve relato da situação atual e seus dados poderão ser utilizados em estatísticas futuras. Leia o texto e responda às questões 7 e 8. Os praticantes do judaísmo, por exemplo, possuem entre suas principais convicções. Primeiro, o judaísmo apresentou ao mundo a ideia que Deus é um e não muitos. Segundo, o judaísmo não aceita a ideia que as pessoas nascem más. Em vez disso, acredita que as pessoas têm livre arbítrio para escolher entre o bom e o ruim, entre o certo e o errado. Terceiro, o judaísmo estimula a liberdade religiosa de pensamento e o questionamento de ordem espiritual. Quarto, o judaísmo tem enfatizado há 4.000 anos um forte senso familiar e o valor inestimável do pertencimento a uma comunidade. Uma prática do povo judeu que expressa sua convicção são as orações realizadas diante do Muro das Lamentações em Jerusalém. O Muro das Lamentações é um dos locais mais sagrados do judaísmo. É tradição os fiéis escreverem suas orações em papéis e os depositarem nas fendas do muro. Em seus pedidos, eles expressam as seguintes convicções: que Deus retornará a Israel, que ele reconstruirá o Templo de Salomão, que Deus enviará o Messias, Salvador, entre outras. Então, os praticantes do judaísmo, o povo judeu, expressa suas orações diante do Muro das Lamentações em Jerusalém. O Muro das Lamentações é um dos locais sagrados do judaísmo. O judaísmo não aceita que as pessoas nascem más. Eles acreditam que as pessoas têm livre arbítrio para escolher entre o que é certo e o que é errado. Sétima questão. A assinale V para verdadeiro e F para falso para as alternativas abaixo. Uma prática do povo judeu que expressa sua convicção são as orações realizadas diante do Muro das Lamentações em Jerusalém. O Muro das Lamentações é um dos locais sagrados do judaísmo. Não é tradição os fiéis escreverem suas orações em papéis e os depositarem nas fendas do muro. Em seus pedidos, eles expressam as seguintes convicções:
que Deus retornará a Israel, que ele reconstruirá o templo de Salomão, que Deus enviará o Messias, Salvador, entre outras. Oitava questão. Que religião não aceita a ideia que as pessoas nascem más? Em vez disso, acredita que as pessoas têm livre arbítrio para escolher entre o bom e o ruim, entre o certo e o errado. Letra A, o judaísmo. B, o Muro das Lamentações. C, o Templo de Salomão. D, as orações. Leia e responda as questões 9 e 10. Poderão, quando adultos, apresentar sentimentos negativos, especialmente com baixa autoestima, tornando-se indivíduos com sérios problemas de relacionamento. Poderão adquirir também um comportamento hostil. A prática de bullying começou a ser pesquisada há cerca de 10 anos atrás na Europa, quando descobriram que essa forma de violência estava por trás de muitas tentativas de suicídios de adolescentes. Governamental, hoje todas as escolas já implantaram políticas anti-bullying. Nona questão. Poderão adquirir também um comportamento hostil. A palavra em destaque poderia ser substituída por letra A, paciente, B, agressivo, C, benigno, D, amável. 10ª questão. Poderão, quando adultos, apresentar sentimentos negativos, especialmente com baixa autoestima, tornando-se indivíduos com sérios problemas de relacionamento. Poderão adquirir também um comportamento hostil. O trecho apresenta uma possível situação de quem sofre ou sofreu. Letra A, depressão. B, esquizofrenia. C, Alzheimer. D, bullying.